Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui com vocês hoje para tratar do contrato de arrendamento mercantil. Bem, se você gostou do tópico que nós vamos trabalhar aqui hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa nossa comunidade do direito empresarial. Bem pessoal, não esqueça mesmo de deixar o like, é importante também o seu comentário sobre o conteúdo deste vídeo de hoje. Afinal de contas, do que nós vamos tratar? Um contrato empresarial muito comum que é chamado de arrendamento mercantil ou leasing. Vamos tratá-lo aqui como arrendamento mercantil. Ele é um contrato muito comum no segmento empresarial e alguns até o consideram como um contrato de aluguel, um contrato de locação. Bem, o arrendamento mercantil está regulamentado na Lei 6.099 de 1976 e há uma resolução do Banco Central, que é a 2.309 de 96, que trata da questão. E como que surge e por que existe essa modalidade de contrato de arrendamento mercantil, ou seja, arrendamento já dá a ideia de ser um aluguel, não é verdade? Como que isso se faz, como que é na prática? Bem, o empresário, em regra, ele, quando precisa de um imóvel ou de um bem imóvel, né, de um veículo, de uma máquina, ou mesmo de um galpão, de um imóvel, ele pode ir até o proprietário e fazer a compra, enfim, descapitalizar e pagar por aquele bem. Este é um procedimento de compra e venda. Agora, fato é que o empresário ele precisa do capital e não quer se desfazer desse capital, porque capital é negócio, é capital de giro, são oportunidades para ser utilizadas ali no empreendimento. Então surge uma nova modalidade, uma outra opção para ele fazer a aquisição de determinados bens e ela é através do arrendamento mercantil. Veja, nós temos duas figuras, o arrendador e o arrendatário. O arrendador é o proprietário do bem e o arrendatário é quem vai utilizar desse bem. O arrendador, uma pessoa jurídica. O arrendatário, pessoa jurídica ou pessoa física. Então vamos para a figura do próprio empresário. Ao invés de comprar um veículo, por exemplo, ele então procura o proprietário, que geralmente é uma pessoa jurídica, instituição financeira, e vai fazer firmar um contrato de arrendamento mercantil com essa instituição. O bem, o veículo, a máquina é da instituição financeira que arrenda, que aluga este bem para o empresário por um determinado período de tempo. Isso mesmo, ele, empresário, arrendatário, vai utilizar do bem por um determinado período de tempo. Veja só uma aeronave. Então, vai utilizar ali por determinado período, por anos, e ao longo desse contrato tomará conta do bem como se fosse seu. Pois bem, ao final do contrato, terá esse arrendatário três opções. Ele poderá prorrogar o contrato, olha, eu quero mais um prazo, quero continuar utilizando deste bem. Ele também terá a opção de ficar com o bem, ele pode então pagar um valor que chamamos de valor residual, ele fará então o pagamento deste valor e ficará com o bem, e terá uma terceira opção como extinguir o contrato, finalizar o contrato e devolver este bem para a arrendadora. O contrato é interessante, mesmo porque nós temos diversos formatos. Esse que eu acabei de dizer é chamado de leasing ou arrendamento financeiro, é o mais comum. Durante o contrato, o arrendatário ele paga uma parcela de aluguel, né, de arrendamento, e embutido tem um valor chamado de valor residual. E esse valor residual ele dá a opção para o arrendatário de, ao final do pagamento das parcelas do contrato, ficar com o bem. Olha, eu quero ficar com esse bem, eu paguei o valor residual, então tenho o direito de ficar com esse bem, vou exercer essa minha vontade. É diferente, por exemplo, do que chamamos de leaseback, ou arrendamento mercantil back, né? Leasing back. O que é o leasing back? O próprio empresário ele tem o maquinário e ele não quer, não tem capital disponível, então ele vende, transfere essas máquinas, esse maquinário que já é dele, para uma pessoa jurídica, para uma instituição financeira,
que se tornará então proprietária e a instituição financeira fará o arrendamento mercantil para este empresário. Veja só, ele, empresário, continuará com as máquinas que eram dele, só que agora ele vai utilizar das máquinas em aluguel, em arrendamento, pois ele transferiu, vendeu essas máquinas para a pessoa jurídica, instituição financeira, que agora é arrendadora. Então, ele terá capital para utilizar em diversas outras áreas do negócio, terá ainda o maquinário e vai pagar um aluguel mensal por esse maquinário, lembrando, tendo direito ao final de inclusive permanecer com essas máquinas. Um outro leasing interessante chamado de leasing operacional. Isso mesmo, o leasing operacional ele tem características próprias e é muito legal porque, vejam só, geralmente pessoa jurídica arrendadora, no leasing operacional, ela vai dar manutenção nos bens. Então imagina essas máquinas de fotocópias, por exemplo, como Xerox, etc. Ela firma o contrato de arrendamento mercantil com o empresário receberá as máquinas, que são bens móveis, e o arrendador dará a manutenção naquele maquinário durante todo esse contrato. Então o arrendatário paga um aluguel pelas máquinas, terá a garantia de que a manutenção será feita por quem tem o know-how e o conhecimento, que é a arrendadora, e ao longo do contrato dará essa manutenção com a garantia ao final de ficar com esses bens ou de trocar por máquinas mais modernas. Enfim, tem essas opções, como nós já dissemos aqui no início do nosso programa. O arrendamento mercantil, ele é uma modalidade muito comum na seara empresarial, como eu disse. Imagina só essas companhias aéreas, para adquirir aeronaves, para descapitalizar e comprar uma aeronave, é uma fortuna, são milhões de dólares. Então, nada melhor do que firmar um contrato de arrendamento mercantil, receber uma aeronave novinha e utilizar por anos dessa aeronave. Ao final do contrato, prorroga ou recebe outra aeronave, firma um novo contrato, fica bom para ambas as partes. Alguns chamam de contrato de aluguel, mas é um arrendamento, como o próprio nome já diz. É isso. Se você gostou do tópico que nós trabalhamos aqui, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo. Muito bom ter você aqui no nosso canal. Lembrando do nosso Telegram, Professor José Humberto, com conteúdo atualizado diariamente. Obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço. Deixe o seu like, não se esqueça. E até o nosso próximo vídeo.